Bom dia, irmãos. Hoje eu quero falar sobre Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim. A minha versão é a Bíblia King James, atualizada. Ela fala assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, será que isso tem sido uma realidade na minha vida, na sua vida? Será que a nossa plena satisfação, o nosso maior prazer é realmente ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus? Ou será que nós temos priorizado outras coisas? Nós sabemos que para aqueles que se convertem a Deus, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar e Ele não aceita nada menos, nada menor do que isso. Deus, Ele deve estar acima de todas as coisas na nossa vida. Ele deve ser a nossa prioridade. Mas eu vejo tão pouco isso ser uma realidade na vida das pessoas. Eu não consigo ver pessoas que priorizam a Deus acima de tudo. É muito raro. É lógico que tem, mas é muito raro a gente perceber isso. Muitas vezes na minha vida isso não foi uma realidade. Hoje tem sido porque, graças a Deus, o Espírito Santo tem me ajudado a eu colocar essa situação como verdade na minha vida. Eu priorizo Deus, eu busco Deus, eu falo com Deus, eu leio a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus. Não porque eu quero ser melhor que alguém, mas é porque eu entendi que Deus precisa ser a minha prioridade, porque Ele é o mais importante na minha vida. Aliás, se não fosse Deus, talvez eu nem estaria mais aqui, porque Deus tem me dado tantos livramentos, Deus tem feito tanta coisa na minha vida. E eu vivi uma vida dissoluta, vivi uma vida de regrada. Eu machuquei muitas pessoas, eu me machuquei. Eu tinha uma vida totalmente conturbada. E Deus me trouxe para o deserto, me tratou e ainda está me tratando. E Ele só fez isso, irmão, não porque Ele viu em mim algo que eu merecesse, mas é porque Ele me ama. Independente de como eu sou, Ele me ama, porque o amor de Deus é incondicional. E assim como Deus me ama, com a mesma intensidade que Deus me ama, Deus ama você. Porque diante de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus nós somos iguais. Mas o que Deus espera de nós é que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Deus como primeiro lugar na nossa vida, quando a gente coloca Deus como o mais importante na nossa vida, a gente não senta na roda dos escarnecedores, a gente não fica no meio dos zombadores, a gente não dá atenção para aquelas pessoas que já estão com as suas mentes cauterizadas e não querem mais saber de Deus, que escarnecem de Deus. Essas pessoas, elas realmente estão perdidas, elas carecem do amor de Deus, sim, mas você só vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus para ela com a sua própria vida, dando testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer, mostrando para aquelas pessoas o que Deus fez com você próprio, com você mesmo. Fora isso, elas não vão te dar ouvido. E mesmo assim, com o seu testemunho, talvez algumas delas vão preferir continuar seguindo o caminho da perdição. Então nós devemos procurar nos santificar cada dia, colocando Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, colocando a família. Em terceiro lugar, colocando nosso trabalho e a igreja. E isso não é eu que estou falando, isso está na Bíblia, isso é algo que Deus pensou para nós. Então nós devemos ser obedientes a Deus e devemos buscar ter prazer e satisfação nas coisas de Deus. Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas estão procurando os prazeres do mundo. E os prazeres do mundo, eles distanciam de Deus. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado e dos prazeres do mundo. Com Deus nós temos prazeres? Claro que temos.
E são prazeres reais, duradouros, substanciais. São os verdadeiros prazeres que Deus preparou para nós. Não precisamos buscar essas coisas no mundo. Nós podemos sentir prazer caminhando com Deus. E nós podemos fazer isso buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Que você possa refletir nessa palavra esta manhã, nesse dia, nessa noite. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Eu agradeço pela oportunidade de você estar me ouvindo. Que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas. Talvez outras pessoas estejam precisando ouvir isso também. Amém.